Então, pessoal, estamos de volta novamente para darmos sequência às nossas funções do Excel. Hoje vamos falar de uma função bastante interessante que muitas empresas têm usado hoje, e o PROQV. Mas hoje vamos falar com algo bem interessante. Vamos lá usar o PROQV com validação de dados. Talvez já tenham usado, já tenham escutado, já tenham ouvido falar sobre ele. Mas hoje vamos destacar. Então preste bem atenção e ver como é que nós vamos fazer isto e como pode aumentar a nossa produtividade no nosso trabalho com o Excel. Então, preste atenção no que vamos desenvolver à medida que vamos trabalhar com essa função hoje, no dia marcado para essa função. Então, preste atenção. Vamos ver, vamos começar com uma situação-problema bem interessante. Então, quando observamos aqui na nossa tela, conseguimos ver uma situação-problema. Imagina uma situação desta, de Karina, né? Karina, que trabalha em um órgão público, ela precisa criar um painel de consulta que busca informações em uma outra tabela de dados. Ela já tem uma tabela, mas precisa buscar informação de uma outra tabela de dados para apresentar essas informações de forma organizada. E nesse painel, a Karina precisa selecionar uma determinada província de Angola e a partir dessa seleção da província, ela quer buscar informações do quantitativo de vagas por ano. Quantitativo de vagas por ano que tem sido distribuída por cada província de Angola. Então, nós vamos ver como é que isto é possível com validação de dados e utilização do PROQV. Então, vamos também usar gráficos que vão nos ajudar a tomar decisões e ajudar a Karina nesta situação a manter essa evolução como é apresentado de números de vaga. Então, à medida que ela queria mostrar esta informação, ela foi pesquisando num site da internet e encontrou aí um modelo interessante que ela queria replicar no Excel. E um desses modelos que ela encontrou, esta aqui que conseguem ver na vossa tela. Então, ela encontrou esse modelo e ela queria que essa tabela, ou seja, essa pesquisa que ela poderia ter feito, ou levantamento, poderia se assemelhar com esta tabela mencionada aqui. Então, nós vamos ver como é que nós podemos fazer isto com a ajuda do PROQV e validação de dados para resolver essa situação, problema. Então, como é que você resolveria essa situação? Será que está pensando em alguma situação, como fazer? Então, se talvez tivesse dúvida de como resolver, nós vamos mostrar como resolver passo a passo, a partir de uma tabela base que vai nos mostrar como é que seria. Então, quando olhamos aqui na nossa referência, nós conseguimos ver que o final ficaria assim. Esse vai ser o final bem interessante. Vamos ver então como é que nós podemos fazer de acordo com o critério de Catarina. Para isso, vamos começar com uma base de análise. Aqui temos uma análise. Então, vamos analisar o PROQV. Nós temos uma base aqui. Temos uma base onde encontramos províncias, região, população, anos. Nós encontramos aqui as vagas de acordo aos anos. Começamos aqui do ano 2017 e fomos até o ano 2026. Então, Karina quer saber quantas vagas são distribuídas por cada ano e por cada província. Como é que ela poderá fazer isso com o PROQV? A partir de uma base de dados e trazer uma informação numa outra tabela. Nós vamos ver como é que podemos trabalhar aqui. Então, preste atenção, pegue suas anotações, qualquer dúvida, escreve lá no canal, qualquer coisa que poderia saber. Então, ajuda também aí a crescer o canal com seus links, com seu like e também pode partilhar para outros, convida amigos e muitos outros poderão estar ligados ao nosso canal. Então, eu vou preparar aqui alguma cena bem interessante que poderá nos ajudar a trabalhar com o PROQV. Eu aqui vou fazer algo bem interessante que nos poderia ajudar a trabalhar com o PROQV. Por exemplo, vamos ver, o PROQV, por exemplo, admite 4 critérios. Primeiro critério, o valor procurado. Segundo critério, o local onde procura o valor, a coluna que quer retornar e a correspondência exata. Para nos tornar mais fácil esta demonstração no nosso Excel, então, eu vou já preparar a minha base e vou mostrar como preparar e vou mostrar por que preparar e como isso tornaria
os nossos cálculos de uma forma mais rápida, fácil de trabalhar. Como é que vamos fazer isto? Veja como é que vamos trabalhando com essa coluna. Então, eu vou voltar na base de dados, vou preparar minha tabela. Aqui eu vou escrever coluna 1. Vou escrever coluna 1. Depois aqui eu vou escrever coluna 2. Coluna 2. Depois eu vou fazer isto. Seleciono as das colunas e logo arrasto até aqui. Ele vai marcar a quantidade de colunas que eu tenho. Basta fazer isto. Tem aqui um quantitativo de colunas. Depois já entender porque que eu estou a fazer isto. Depois vou mostrar porque que estamos a fazer isto. Normalmente estamos a trabalhar com essa numeração de coluna por causa do argumento mencionado aqui. Aqui diz a coluna que quer retornar. É bom que a gente conheça a coluna onde a gente quer encontrar o valor procurado. Quando a coluna é identificada, fica mais fácil encontrar o valor. Então, por isso, nós colocamos aqui a numeração de coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim em diante. Então, nós vamos aqui ver essas colunas. E como vemos aqui na nossa situação, nós temos aqui a província, tem uma região, tem uma população. E olhando aqui nas colunas, tem as colunas aqui de província, região, população e assim por diante. Então, como a numeração exata vai tornar a função mais interessante para a sua resolução. E ainda vamos tornar algo mais interessante. Por exemplo, aqui na função fala do local onde procuramos o valor. Depois também fala o valor procurado. Então veja, eu vou tornar aqui algo bem interessante. O local temos a tabela, mas eu vou tornar algo interessante aqui. Eu vou selecionar esse grupo de província e depois vou clicar no botão direito do mouse. Vou dar um nome. Aqui eu vou colocar províncias. Aqui eu vou colocar província, depois vou dar um clique e já está. Então, quando eu dou um clique aqui, nós chamamos de caixa de nome, eu consigo ver aqui a província. Basta dar um clique na província, ele seleciona isto automaticamente. Depois, eu também aqui vou selecionar a tabela completa. Selecionar a tabela completa. Botão direito do mouse, também vou selecionar um nome. Vou dar um nome aqui para vagas. Vou colocar aqui um nome para vagas abertas. Ok, vagas abertas. Dou um clique também. E quando eu aqui na caixa de nome colocar vagas abertas, ele seleciona a minha coluna toda. Por que é importante que eu fiz isso? Esse é um truque muito interessante que podemos usar com ProQV. Talvez você a fazer poderia começar aqui como mostra a tabela. Eu poderia começar aqui na coluna onde tem B6, depois até a última coluna que aqui é o capa 26, conforme mostra aqui. Então, eu agrupei tudo isso num único nome. Então, quando eu trabalhar na minha validação de dado para procurar com ProQV, o Excel vai automaticamente reconhecer a minha base de dados criada com aquele nome. Então, eu vou começar aqui. Por exemplo, eu aqui vou começar com uma das províncias. Tem aqui Kwanza Sul. Comecei com Kwanza Sul, mas interessante é que eu não quero colocar um nome por nome. Eu quero que ficasse assim. Reparem nisso. Aqui eu só basta dar um clique, eu encontro outras províncias. Basta dar um clique, também encontro uma outra. Mais um clique, eu encontro outra. Então, eu consigo ver aqui todas as províncias naquilo que é a nossa simulação. Então, consigo ver exatamente isto aqui. Basta fazer isto, eu encontro. E ele vai trabalhando. Então, o que eu faço para fazer isto? Aqui, para não selecionar, então, eu vou aplicar validação de dado que mencionamos aí no início. ProQV com validação de dado. O que é isso? Eu vou dar um clique sobre a província. Depois, eu vou aqui em dados. Depois de eu clicar em dados, eu vou aqui. Está meio escondido aqui. E veja aqui a descrição, já apareceu. Validação de dados. Aqui na primeira linha de validação de dados, eu vou dar um clique. Ele vai abrir esta caixa. Então, permitir qualquer valor. Isso já é por padrão. Mas eu vou tornar isso numa lista.
clico aqui, uma lista. Então, qual é a fonte que eu quero? Então, qual é a fonte que eu criei? Qual é a fonte que eu criei? Onde está todas as províncias. Então, eu criei uma fonte chamada províncias. Então, eu vou escrever igual províncias. E eu vou clicar aqui. Ok. Se vê, aqui já apareceu um botão. Esse botão, basta eu clicar aqui, as províncias vão trocando sozinho. Assim, sozinho. Então, diz aí nos comentários, já sabia sobre esse truque de validação de dados? Se não sabia, diz que aprendi coisa nova, escreve aí no nosso canal, deixa seu like, partilha e vamos ajudar o canal a crescer para mais vídeos que vêm aí de outras funções interessantes. Então, até aqui já encontramos, já fizemos a validação de dados, já conseguimos equacionar cada província aqui, só numa lista do clique. Então, agora vamos trabalhar com o ProQV. Então, o que é que vamos fazer? Aqui o ProQV admite essas questões interessantes. Primeiro critério, o valor procurado. Ou seja, qual é a província que eu quero que o ProQV apresente aqui na sua população. Eu vou soltar aqui. Qual é a província que eu quero que ela apresenta? Qual é a população que vai apresentar corresponde aqui à província. Eu vou colocar igual, vou colocar o ProQV. Depois de eu colocar o ProQV, aqui vem. Então, qual é o resultado? A população que eu quero procurar é daqui província. Eu coloco aqui, Kwanza Sul. Bom, então ele procura a população de Kwanza Sul. Então, quando procura a população de Kwanza Sul, repara que nós já encontramos o valor procurado. O segundo critério, o local onde procura o valor. Lembra quando eu delimitei aquela minha matriz tabela? A minha matriz tabela, então ele está a buscar a informação de uma tabela diferente desta. Então, delimitei aquela tabela toda como matriz tabela, como diz aqui no segundo argumento. Matriz tabela. Eu delimitei toda a tabela completa e eu dei um nome. Ainda lembra qual é o nome que eu dei? Então, os nomes que eu dei naquela matriz tabela é vagas. Aparece vagas abertas. Eu dei nome de vagas abertas. Eu dou aqui, 2 pontos. Então, quando eu clico vagas abertas, o Excel reconhece logo que essa expressão vagas abertas é a minha matriz tabela que eu criei na minha base de dados. Então, essa minha matriz tabela que eu cliquei na minha base de dados. Depois, esse é o segundo argumento. Então, qual é o terceiro argumento? Coluna que quer retornar. Lembra, quando eu numerei as colunas, a coluna população que nós vimos, a coluna população corresponde à coluna número 3. Na nossa tabela ou matriz tabela, a coluna população corresponde à coluna 3. Depois coloco ponto e vírgula. Depois, vê o que acontece aqui. Aqui vem a correspondência exata. O que é isso, correspondência exata? Se eu tiver a procurar um valor na minha matriz tabela que está mal escrito, que não deveria estar conforme escrevi, e não deveria estar conforme está inserido na tabela, se eu colocar o 0 como correspondência exata, ele não vai trazer este nome porque está mal escrito, porque não está ali. Mas quando o nome está escrito de maneira certa e correta, o Excel vai colocar essa correspondência exata e ele vai trazer exatamente conforme. Eu basta clicar o Enter, ele traz. Veja só, diz que Kwanza Sul tem uma população de 7.153.262. Será que essa população é mesmo que está na nossa matriz tabela? Vamos dar uma volta. Vamos dar uma olhada aqui. Kwanza Sul. Então, quando olhamos aqui no Kwanza Sul, repara nisto. Então, deixa aqui pegar Kwanza Sul. Repara nisso. Quando olhamos no Kwanza Sul, encontramos aqui uma população de 7.153.262.
Será que é este? Vamos voltar aqui para ver. Então, está aqui, 7.153.263. Então, aprendeu coisa nova? Deixa aí, diz que aprendi nos comentários. E vamos fazer outra live para mais outros esclarecimentos. Qualquer dúvida, deixa no nosso canal. E também, se tiver ainda outras questões por responder, puxa ali no nosso Excel comercial. Então, show? Vamos correndo, né? Então, muito interessante essa maneira de codificação, conforme aparece ali. Então, já estamos aqui na nossa população. Agora, como é que eu vou encontrar a região? Veja aqui, eu vou voltar aqui na minha matriz tabela. A região está na coluna número 2. Então, se a região está na coluna 2, veja o que, é que vai acontecer aqui na coluna número 2. Eu vou voltar aqui e eu vou colocar igual, vou colocar PROC-V, eu tenho aqui PROC-V, região de que província que eu estou à procura? Estou a procurar a região do Kwanza Sul. Depois de procurar a região do Kwanza Sul, então, qual é a minha matriz tabela em que eu estou à procura? Ou seja, de onde o local que eu vou à procura da província na minha matriz tabela. Nós vamos procurar a nossa matriz tabela. Qual é a matriz tabela? Eu dei um nome na minha matriz tabela, que é vagas abertas. Eu coloco aqui 2 pontos. Depois, já coloquei a minha matriz tabela e aqui disse o número, indica a coluna. Qual é a coluna em que eu procuro a região? Com certeza a coluna 2. E eu coloco ponto e vírgula, venho aqui com 0, que já sabem que é a correspondência exata. E faço isso. Então, qual é a região onde está localizado o Kwanza Sul? Centro-Oeste. Centro-Oeste. Será que é verdade? Vamos na nossa base tabela. Na nossa base tem aqui Kwanza Sul. Então, qual é a região aqui que vejo? Kwanza Sul está no centro-oeste. Então, bem interessante a maneira como o PROC-V pega valor de outras colunas, de outra tabela, para trazer na nossa base onde estamos a trabalhar. Será que essa validação de dados funciona? Vê. Eu vou trocar aqui para Kwanza Sul. Repara, eu vou trocar aqui a região, por exemplo, eu vou trocar aqui para a região para Luanda. Eu vou colocar, vê, Centro-Norte, 15.906.876 habitantes. E vamos ver se isso corresponde. Eu venho aqui para Luanda. Está aqui, é o Centro-Norte. Repara, Luanda, Centro-Norte. População, 15 milhões. Repara aqui na base também a população, 15 milhões. Interessante. Interessante aqui como o PROC-V trabalha com esta função tão interessante. Se aprendeu nova coisa, diz aí que aprendi nova coisa. E se já sabia, então continua a crescer, vai partilhando com outros e vai ajudando. Vai aprendendo, pausando, pouco a pouco, e vai ver cada vez mais que vai aprender essa função bastante interessante. Agora, estamos aqui, queremos saber as vagas abertas por ano. Repara, o ano de 2017, nós precisamos entender a coluna deste ano. O ano de 2017, se formos aqui, ele está na coluna número 4. Os restantes anos vão seguindo as colunas. O ano de 2017 está na coluna 4. Então, nós queremos saber, em 2017, por exemplo, em Luanda, qual era o quantitativo de vaga em 2017. Depois vamos também saber nas outras províncias, em 2017, em 2018, para cada província. Então, é isso que nós vamos fazer agora para saber qual é o quantitativo de vaga. A partir daqui já sabemos qual é o local, já sabemos a população e vamos saber o quantitativo de vaga por ano para cada província, assim como a situação, o problema. Veja como é que ele pode fazer aqui. Então, eu tenho aqui igual, eu tenho o PROC-V, depois, de quem é que eu estou à procura? Eu quero de Luanda. Coloco Luanda, que eu estou à procura dele, procuro do quantitativo de vaga em 2017 para Luanda. Depois, eu procuro Luanda. Depois, o que é que eu faço? 2 pontos. Aonde é que eu procuro Luanda? Na minha matriz tabela. Qual é a matriz tabela que eu procuro? Minha matriz tabela já tem um nome, que é vagas abertas. Então, a minha matriz tabela vai para vagas abertas. Depois, coloco 2 pontos. Então, depois, aqui vem o número da coluna. Qual é a coluna que corresponde? Já sei que é a coluna 4. Depois, coloco a correspondência exata e fecho.
e veja o que acontece. Então, diz que Luanda em 2017 teve um número de vaga de 899. Vamos ver se isso é verdade. Em Luanda que tinha 899 vagas. Interessante, não é? Bastante interessante. Então, assim vamos fazer com outras funções. Aqui trabalhamos com a coluna, é só pegar esta função, isso vai ser mais rápido. Podemos copiar esta função e colocar aqui. Opa, vamos ver. Tem aqui o quantitativo de vaga. Basta colocar aqui e ver o que acontece. Eu vou abrir isso aqui, em vez de 4, eu sei que a próxima coluna já é 5, eu faço isso. Eu também sei aqui, só colar, eu vou ver, aqui eu sei que a próxima coluna já é 6, já estava no 5, coloco aqui. Eu sei que a próxima coluna aqui, já sei que é 7, vou fazer assim. Eu já sei que a próxima coluna aqui, eu vou só seguir o número da coluna, é 8, e também sei aqui que a próxima coluna aqui é 9. Depois eu já sei também que a próxima coluna aqui é 10. Só vou trocando as colunas que correspondem a cada ano. Já sei que aqui a próxima coluna é 11. E sei também que aqui a próxima coluna é 12. E sei aqui que a próxima coluna é 13. Já sei que é 13. Veja só. Bem interessante, né? Por que eu fui colocando assim as colunas? Porque em 2000, cada ano corresponde a uma coluna. Vamos ver aqui em 2026, por exemplo. 2026, aqui se eu abrir, é a coluna 13. E se eu for na minha base, também aqui para 2026, eu tenho aqui a coluna número 13. Então, eu consigo ver aqui a coluna 13 para 2026. Mas queremos confirmar se os dados estão realmente corretos. Veja só. Então, se eu fazer isto e voltar para aqui, eu selecionar cada província, eu vou fazer o quando, ele vai automaticamente mudar, aqui também vai mudar a posição dele, veja, ele vai mudando assim. Então, esta é a validação de dado, algo bem interessante. Então, se aprendeu coisa nova, deixa aí no canal e veja e diz que aprendi coisa nova, partilha com outros, senão vai continuar aprendendo e ganhar mais habilidades nessa planilha ou nessa ferramenta do Excel. Agora, vamos trabalhar isso para voltar numa questão bem interessante. Então, vamos trabalhar aqui com gráfico. Eu vou selecionar este campo completo de vaga. Depois eu venho aqui em inserir. Depois de inserir, eu vou escolher aqui um dos gráficos que eu quero aqui selecionar. Eu tenho aqui inserir. Eu vou colocar aqui um dos gráficos. Eu vou escolher um desses gráficos aqui e eu vou colocar aqui na minha matriz, na minha tabela, para tornar isso ainda mais interessante. Então eu vou colocar aqui os gráficos e vou aqui trabalhar com cada um destes gráficos para ver como é que cada gráfico poderá ser interessante. Então, estamos aqui em inserir gráficos. Então, é só nós ver como é que podemos fazer isto. Vamos aqui, inserir gráficos. Vamos em gráfico recomendado. Seguimos, vamos escolher um dos gráficos. Temos aqui este. Selecionar. E ele vai trazer aqui o nosso gráfico. Vamos colocar aqui o nosso gráfico. Vamos aqui caprichar um pouco, o gráfico já está feito. Agora queremos tornar esse gráfico mais interessante para mostrar aquilo que a gente quer visualizar. Vamos começar por aqui. Eu vou dar aqui o nome, como nós vemos aqui na referência, evolução. Eu vou colocar aqui o nome, basta dar. É simples, basta dar um clique aqui com o botão direito. Com o botão esquerdo do mouse, é só dar. Tenho aqui evolução. Depois aqui vagas abertas. Depois eu faço isto. Depois eu vou olhando aqui. Se eu fazer aqui, nesse toque aqui, o gráfico vai já trabalhando
sozinho. Mas olha aqui algo interessante. Quando eu faço isso, se verem aqui, o gráfico está se movendo. Quero que o gráfico fica fixo. Então, eu vou aqui, vou estabelecer, vou manter isso padronizado e vou estabelecer aqui um limite. Eu vou fazer o quê? Vou pegar o mouse, o botão esquerdo do mouse, só dar um clique, depois eu vou com o botão direito do mouse, depois venho em formatar eixo, depois de formatar eixo, aqui ao invés de 700 eu vou padronizar para o máximo 1000, por exemplo. Eu vou tirar os aqui, eu vou colocar, por exemplo, 1000. Coloco 1000. Então isso quer dizer o quê? Aqui automaticamente o gráfico ficou padronizado. Qualquer movimento que eu fazer aqui, o gráfico já não mexe. Ele fica padronizado. Mas eu quero tornar isso interessante. Quero ainda editar o meu gráfico e torná-lo mais bonito ainda e interessante. O que é que eu faço? Primeira coisa, eu vou chegar até aqui, vou dar um clique no botão esquerdo do mouse. Depois eu vou voltar a dar um clique no botão direito. Depois eu vou adicionar rótulo de dados. Depois eu vou dar um clique, adicionar rótulo de dados. Quem é este rótulo de dados? São esses números que estão aqui, que vão aparecer por cima aqui. Depois eu vou dar um clique por cima. Reparem nisso. Vou pegar o botão esquerdo, vou pegar o mouse, no botão esquerdo do mouse, vou dar um clique aqui. Depois disto, o que eu faço? Eu vou tornar isto, vou apertar no botão direito do mouse, depois vou aqui em formatar rótulo de dados. Na formatação de rótulo de dado, o que é que eu vou fazer? Eu aqui, ele está à direita, vou colocar para cima. Houve esse movimento, ele estava à direita, então eu vou colocar para cima. Depois eu vou fechar. Então, tornou isso. Se verem aqui a linha está com aqui uma subida, descida, em forma de uma montanha. Eu vou tornar isso mais suave também. Vou clicar sobre a linha com o botão esquerdo do mouse. Depois com o botão direito eu dou duplo clique e venho de novo em formatação. Formatação vai abrir esse painel. Eu venho aqui nessa caixinha no baldinho de tinta. Depois, o que eu faço? Eu venho até aqui para baixo e coloco aqui linha suavizada. É uma das coisas que eu tenho usado mais para gráfico. E como vês, o gráfico aqui já ganhou uma outra linha, né? Ele sobe, desce. Ele fez aqui o seu sobe e desce. Quando observamos aqui, ele fez o seu sobe e desce. Sobe e desce. Se eu fazer isso, eu consigo ver já o quantitativo de vaga para todos. Eu consigo ver a partir daqui, no azul, consigo ver a evolução de vaga. Na MIB consigo ver. Em 2017 teve um quantitativo muito alto, 2018, 2019 baixou, depois foi subindo, descendo. E eu consigo ver a evolução gráfica. Mas eu quero tornar também esse gráfico com alguma cor interessante aqui dentro de cada separador. Basta eu clicar aqui com o botão esquerdo do mouse. O que eu faço? Dou um clique com o botão direito, depois venho novamente em formatação de dados. Depois, quando eu chegar aqui nesse baldinho de tinta, eu chego aqui, então eu consigo ver aqui. Basta chegar aqui no baldinho de tinta. Então, eu consigo aqui manter a linha com outra cor. Vou manter aqui o ingrediente. Eu consigo aqui diminuir a cor. Consigo tornar a cor mais nítida. Consigo manter sem linha. Então, aqui outras definições aqui. Você pode decidir escolher de acordo com aquilo que puder fazer. Mas se usar o automático ou linha sólida, vai ser melhor. E quando eu clicar aqui em marcadores, reparem, isso aqui tem linhas. Depois aqui eu clico em marcadores. Basta clicar aqui em marcador, consegue reparar. Aqui na linha eu trabalhei com a linha que está aí por dentro. Depois em marcador eu consigo também aqui trabalhar e ver esses traços aqui. Posso também ajustar qualquer cor que eu tiver. Posso ver aqui de forma automática. Posso usar qualquer cor sem linha. Então consigo ver todos os limites. Posso usar aqui automático. Posso manter esse preenchimento. Então, qualquer. Então, como vejo aqui,
qualquer coisa que a gente poder trabalhar aqui para os gráficos e tornar o gráfico mais interessante, a gente pode trabalhar. É simplesmente mais tarde vamos ensinar também como usar essas ferramentas aqui, como nós podemos trabalhar com essas mesmas ferramentas para fazer o gráfico ainda tornar-se mais bonito. Então, com esse gráfico a gente consegue visualizar a evolução de cada vaga e assim sucessivamente mostrar como cada vaga foi preenchida. Aqui nós podemos ainda também trabalhar mais coisas, então basta ver e trabalhar aqui, a gente consegue encontrar mais coisas para tornar esse gráfico cada vez ainda mais interessante. E quando tornamos o gráfico cada vez mais interessante, isso então tornamos nele um diferencial. Então, nós também podemos aqui ainda personalizar mais coisas. Basta clicar aqui com o botão esquerdo do mouse. Eu clico aqui com o botão direito do mouse. Eu vou aqui em formatação, formatar a série de dados. Então, eu vou colocar aqui em formatação. Eu venho aqui, eu tenho aqui linhas, como disse, tem marcadores. Depois do marcador, eu vou aqui variar cores por ponto. Então, eu posso também variar a cor por pontos. Eu faço isso, ele vai variar. Então, isso quer dizer o quê? Cada ponto que ele segue daqui para aqui, para cada província, ele traz uma cor diferente. Também posso dar um clique aqui com a parte esquerda do mouse, dar um clique. Depois de dar um clique com a parte esquerda, também posso mudar a cor a partir daqui. Tem aqui as tintas de balde. Nesse balde de tinta, eu posso fazer isto e tornar também essa coisa bonitas aqui. Posso tornar essa coisa ainda interessante, de acordo com a minha visualização. Mas também posso tornar aqui as letras um pouco mais carregadas. Posso tornar aqui as letras um pouco mais bonitas. Posso torná-lo e posso negritar também. Fazer isto. Qualquer tipo de letra eu também posso alterar a partir daqui e tornar esse gráfico ainda interessante. E também posso fazer o quê? Posso dar duplo clique, um clique aqui com o botão direito do mouse. Também posso alterar o tipo de letra, posso mudar a cor, por exemplo. Posso tornar aqui a cor azul, negritada. E aqui nos anos também posso trocar a cor, só com o botão direito do mouse. E eu posso fazer assim e negritar. Mando também um tipo de letra diferente para realçar aquilo que é o nosso gráfico. Então, a partir daqui eu também posso selecionar, negritar isto. Também posso trocar e posso tornar também numa cor interessante. Então, a partir daqui, o que eu posso fazer também? Aqui eu posso pegar e fazer isto. Ele vai trabalhar de forma dinâmica, interessante. Então, aprendeu coisa nova? Se aprendeu coisa nova, deixa lá no canal e nós vamos também ver o seu contributo e aquilo que aprendeu. Vamos continuar a mandar mais vídeos, mais coisas novas. Então, continua a partilhar. Nós conseguimos ver também aqui o crescimento de cada gráfico. Então, nós vemos automaticamente aqui. Estamos a ver aqui como é que pode funcionar a cada sedimentação. Então, nós estamos a ver. Então, a situação problema foi totalmente resolvida. Então, talvez poderias perguntar, será que essa parte aqui não poderíamos tornar automático? Então, próximo vídeo também garanto, nos próximos vídeos vamos trazer como funciona a função PROC-X. A função PROC-X é uma função avançada do PROC-V. Mas até aqui para o PROC-V, então nos vemos na próxima aula para o PROC-X e outras funções interessantes do Excel. Então, se gostou da aula, dá um like, segue a página, e partilha com qualquer pessoa que puder. Então, até lá, bom proveito, boas anotações, qualquer dúvida, puxa lá no Excel comercial, se puder, para o curso avançado, para o curso completo de Excel, também tem um link aí na descrição do canal, onde poderá fazer a inscrição para um curso mais avançado de Excel e vai ver do básico ao avançado num preço promocional e onde também poderá aprender mais coisas sobre essa planilha Excel e também lá tem o conteúdo programático, só veres e poderá também assim acessar. Então até lá, nos vemos na próxima aula.